E hoje nós estamos aqui com o sexto capítulo, o encerramento da apostila Vivência Cristã do Instituto Teológico Quadrangular, onde diz a respeito do perdão e da reconciliação. O perdão ele é um dos pontos mais fortes na vida cristã, porque ele implica a vida pessoal, a vida ministerial e a vida espiritual do cristão. A importância do cristão como ministro de reconciliação é muito grande. Por quê? Porque nós somos um mediadores entre Deus e os homens que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. E na palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós somos a mensagem do Senhor Jesus vivida, não escrita. As pessoas estão de olho em nós. E aqui na primeira, bem na introdução, fala assim, ó. Portanto, durante as aulas, tenha em mente ou procure trazer à memória situações nas quais você precisa perdoar. Ou perdoar-se também. Situação nas quais o perdão precisa ser concedido ou pedido. E, finalmente, situações nas quais você possa promover a reconciliação de pessoas com o nosso Pai. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Pessoas curadas curam. Então, que a partir dessa aula e das próximas aulas do Instituto, você possa pedir para que o Espírito Santo traga na sua memória aquilo que ainda precisa ser mudado, aquilo que ainda precisa ser perdoado e aquilo que ainda precisa ser reconciliado. E uma das frases que está aqui diz que a maior divina das vitórias é o perdão. Nesse momento, nós não estamos vivendo só um aprendizado como vivência cristã, mas nós precisamos colocar em prática verdadeiramente questões sobre a vivência cristã. Então, o que é perdão? No dicionário, Horses define assim o perdão. É uma remissão de pena, de culpa, de dívida, desculpa. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever ou obrigação, por quem competia exigi-lo. Forma de civilidade com que se pede desculpa. É importante nós perdoarmos porque na própria oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós temos que pedir ao Senhor para que sonde os nossos corações e veja se há um pouquinho, um restício de falta de perdão pelos outros ou até por você mesmo, por atos que você cometeu no passado e que você não consegue se perdoar. Então, primeiro, nós temos que pedir ao Senhor para sondar os nossos corações e nos mostrar aquilo que eu preciso perdoar. Quem? Ter consciência, estar apercebido. Pensamentos que nos acusam ou que não nos acusam. E quando nós temos a consciência limpa, isso traz um ministério sincero e uma vida franca diante de Deus. Nos traz confiança quando oramos, nos aproximamos mais de Deus. Nos dá uma oportunidade de servir a Deus em verdade e não somente realizar obras mortas. Quem não tem a consciência limpa de que perdoou ou de que é perdoado, sempre vive fugindo, sempre compensa, alguma coisa, uma atividade religiosa, social ou filantrópica, é muito envolvido nessas atividades. Não descansa sua mente, vive preocupado ou concentra-se excessivamente no trabalho, que é uma fuga, Ansiedade, vive na ansiedade. E pratica-se também o auto-engano, porque quer responsabilizar os outros por um tipo de comportamento que você cometeu. E acaba falando, fulano é pior do que eu, fulano comete erros maiores do que o meu, fulano faz coisa pior do que o meu, e tá lá,
né, vivendo, ou no meio cristão tem muito isso, né, tá lá no altar pregando. E a gente não pode esquecer no Jardim do Éden, né, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, em vez de assumir a responsabilidade, Adão culpou Eva. E em vez de assumir a responsabilidade, Eva culpou a serpente. Quem não tem a consciência limpa aponta algumas desculpas, né? E às vezes, pessoas que estão erradas e ainda querem persistir no erro, falam frases da seguinte maneira: ah, errar é humano, ninguém é perfeito. Ah, aconteceu muito tempo atrás, vamos botar uma pedra sobre isso e vamos seguir a vida. Águas passadas não move moinhos, né? Ah, mas você não percebeu que as coisas têm melhorado entre nós? Ah, e a pessoa não vai entender. O que fulano vai pensar de mim? Em Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: sedes, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então nós temos que buscar sempre melhoria contínua. E a pessoa que ela tem a consciência limpa, ela tem paz no espírito, ela dorme bem à noite, sabe que todo dia ela tem que se levantar e ser a sua melhor versão, fazer o melhor de si. E a pergunta é: como que eu sei que eu tenho a consciência limpa? Quais os caminhos, né, para eu limpar a minha consciência? Primeiro, examinar-se a si mesmo, buscar dentro de si a luz do Espírito Santo e a luz da palavra. Confessar os nossos pecados. Pecado tem nome e ele tem que ser confessado um por um. E chegar e pedir perdão. Quando a pessoa ela ofende a outra, ela precisa reconhecer, chegar na pessoa ofendida e pedir perdão. Nada substitui um perdão. Nada. E existe a parábola, né, lá na Bíblia, onde fala da dívida do devedor, né, das dracmas, que um servo devia, e ele pediu perdão e ele foi perdoado. Só que ele tinha alguém que o devia também e não perdoou. E quando seu senhor ficou sabendo, chamou aquele servo, pegou tudo que ele tinha e ainda o colocou na prisão. E aí há alguns termos nessa parábola que nós temos que ter consciência deles. Primeiro, o que é dívida? Dívida é uma falta cometida por alguém, né? É um credor, né? O que é o devedor? É a parte mais frágil no processo. Foi aquele que causou o conflito. Quem é o credor? O credor é a parte que pode solucionar o problema, visto que ele detém o poder sobre a dívida. Ele tem recursos para quitar a dívida. Conflito é toda situação, né, ofensiva. E o ofensor é a parte frágil do processo, visto que ele é o causador do conflito, onde às vezes a atitude demonstra que ele não tem poder sobre a situação. Mas o que a gente tem que fazer para procurar se reconciliar? O que a gente tem que fazer, né, para melhorar essa situação? E lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20 diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentio e publicano. Tenha em mente a consciência limpa de que você está fazendo a sua parte. Mas cabe a outra parte também querer, a outra parte também aceitar e querer a reconciliação. Perdão não é um sentimento. Perdão é fé.
Não é um sentimento, é um mandamento. Não é dizer que esqueceu daquilo que aconteceu, mas lembrar do fato acontecido sem sentir dor. O perdão, ele não é condicionado também a pessoa reconhecer que errou e ela chegar em você e pedir perdão. Não está condicionado a isso. Você pode perdoar a pessoa, mas se essa pessoa te faz mal, tem algumas pessoas que não são pessoas de estarmos convivendo. Perdão não significa que você é obrigado a conviver também. Porque às vezes são pessoas tão tóxicas, são pessoas tão doentes, que elas vão fazer é te machucar mais, te ferir mais. Mas também o perdão, ele não elimina a consequência do pecado. Davi, ele viu Betseba nua, tomando banho numa piscina. Ele olhou, ele a desejou, ele tramou a morte do seu amigo. Betseba engravidou, né? Cometeu adultério. Ele tramou a morte do seu marido, assumiu Betseba e o filho. Só que isso veio consequências para sua família mais tarde. O irmão estuprou a irmã. Absalão se revoltou contra o pai, guerreou contra o seu próprio pai. Veio uma desgraça sobre a casa de Davi. Então não pense que por Deus ter te perdoado, não virá consequências na sua vida pelo seu pecado. Gravidez antes ou fora do casamento, crimes diversos como roubo, assassinato e outro, transgressões trabalhistas e outras coisas. Tudo que você planta, você colhe. E as consequências do seu erro virá sobre a sua vida. A dívida, ela foi cancelada. Mas todas as informações dos atos que você fez estão processados ali perante Deus, estão registrados. E para encerrar, é algo bem curto. Quando eu reconheço as minhas falhas e quando eu reconheço as falhas das outras pessoas e perdoo-os, eu vejo que todos são imperfeitos e o quanto nós necessitamos da misericórdia de Deus. E para encerrar, o perdão, ele nos traz saúde. Ele evita a amargura, a ira, a cólera. Coisas que são alimentadas causam muitas dores e males físicos e emocionais, os quais se deixam dominar por tais sentimentos. Pessoas que não perdoam apresentam perda de produtividade mental, pois suas mentes são absorvidas pelo conflito não resolvidos ou não perdoados. Além disso, o seu sistema imunológico fica prejudicado, abrindo espaço para enfermidades infecciosas. E isso comprovado nas escrituras, conforme vimos acima, e pela medicina atual. Não perdoar é um mau negócio sobre todos os aspectos. Então que esse momento, sobre a luz do Espírito Santo, que ele possa trazer à sua memória aquilo que ainda precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser definido, para que você possa viver a plenitude de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Encerramos a apostila da vivência de vivência cristã. Agora é fazer as atividades do capítulo 6 e depois prova. Até mais, até a próxima apostila.